Paz e a graça de Cristo Jesus a todos. Hoje eu vou ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 até o versículo 5, que nos diz assim: fala da cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ponto. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, o desenvolvimento da palavra, dessa mensagem, está dentro do entendimento no sentido do olhar de Jesus, a mente de Jesus, que estava no coração de Jesus, e o olhar do homem, a mente do homem, o que está no seu coração. Nós lemos sobre Jesus passando por Jericó. Jesus sempre está passando por algum lugar, uma rua, indo a uma casa, ao templo, à sinagoga, ao deserto, mostrando que, na verdade, ele é a única oportunidade para o homem. E para nós entendermos um pouco essa ação de Jesus e como Jesus vai se manifestar àquele homem cego, nós vamos ao Evangelho de Mateus 4, no verso 16, Jesus fala, citando o profeta Isaías, dizendo: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Dito isto, Jesus inicia o seu ministério chamando os discípulos. E logo ele vai chamar os filhos de Zebedeus. Passa Jesus ali na região da Galiléia. Jesus tinha proferido essas palavras ali e diz assim: vinde após mim, farei de vós pescadores de homens, ou vidas, ou almas. Porque o sentido da mensagem, do ministério e da pregação e da vida de Jesus era o resgate do homem que estava assentado em trevas, em regiões de trevas, ou seja, um povo sem o conhecimento da luz, da vida que havia em Jesus, da vida de Deus revelada em Jesus. Ainda que um povo tinha uma história com Deus, ainda que o povo tinha religião, templo, sacerdote, culto, leis, tradição, mas faltava-lhes um conhecimento quem era Deus. E Jesus vem revelar a Deus como Deus Salvador, que resgata o homem na cegueira das trevas. Então, quando fala pescador, tirar do mar, tirar do mundo, tirar das trevas, resgatar o homem da morte, das trevas para a luz. Então, o chamado de Jesus, ele está baseado dentro dessa missão, o resgate do homem, para que ele venha viver da luz, do conhecimento de Deus, de um Deus vivo que estava em Jesus. Esse sempre foi o grande propósito do Senhor. Ele bem diz assim: eu não vim julgar a quem julgue, e nem condenar
eu vim salvar. O ministério de Jesus vai ser marcado por resgatar as vidas, dando-lhes a oportunidade de em Jesus conhecer um Deus maravilhoso. Então, o texto nos fala quando Jesus se depara com o cego. Jesus vê o cego e no verso 1 ele diz assim: e viu Jesus o cego de nascença. Bom, Jesus nada falou, nada se expressou. Ora, pode-se pensar, Jesus ficou impassivo, indiferente, insensível à situação do cego. Jesus não conseguia enxergar a sua dor, o seu sofrimento, a falta que lhe faltava, a visão. Nada falou, nada expressou. Não. Nós compreendemos que Jesus viu o cego. Jesus sabia de toda a história do cego, desde o seu nascer, toda a sua trajetória. Jesus conhecia o profundo da sua alma, das suas faltas, e a maior falta era conhecer Jesus, conhecer a Deus. E Jesus nada fala, porque não era falar, era fazer, era resgatar. E os discípulos, no verso 2, exclamaram: Mestre, em uma pergunta, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Então veja a visão de Jesus, a visão dos discípulos, seguidores de Jesus, servos de Jesus. A mente de Jesus, o coração de Jesus, a mente e o coração dos discípulos. Por que Jesus nada falou? Por que Jesus não disse: olha, estão vendo esse homem? Olha, esse homem é um pecador, eu vou resgatar do seu pecado. Não, Jesus não trata disso. Porque Jesus vê além do pecado. Jesus vê o pecador. Mais importante do que ver o pecado é resgatar o homem do seu pecado, resgatar o homem das trevas para a luz. E eles não estavam compreendendo isso, ainda não tinham entendido isso, lhe faltava essa experiência com o Senhor, o que era seguir Jesus, o que era ser chamado para serem pescadores, para serem transmissores de uma vida, e a vida era Jesus. Então, quando Jesus vê o cego, o Senhor vê além do seu pecado. Mas até Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. É um pecado que é próprio do homem, que nunca pecou, né? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus queria dizer ali que ele não estava olhando a situação, a falha, a falta do homem. Jesus estava olhando o clamor da sua alma, a falta da sua alma. A sua alma como uma terra seca, árida. Então Jesus responde à exclamação dos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras do meu Pai enquanto é dia. Uma pergunta interessante, né? As pessoas dizem: eu faço parte da obra, estou fazendo a obra de Deus, eu sou da obra. Que obra? Que é a obra de Deus? E João diz que eles perguntam: Senhor, o que devo fazer para fazer a obra de Deus? Crer naquele que me enviou, crer em Deus, sirva a Deus, ama a Deus, tema a Deus, busque a Deus, porque Deus já fez todas as coisas. Então Jesus fala de que obra é essa? Resgatar o homem, tirar o homem das trevas e trazer para a sua preciosa luz, para que ele conhecesse a Deus através de Jesus. Então Jesus disse: não,
nem ele, nem seus pais. Muitas vezes as pessoas olham o estado presente ou passado. Pais fala da origem, né? Porque havia naquele tempo estabelecido de que o pecado de um homem, a sua falta ia até a 4ª geração. Era uma crença, era uma tradição, uma forma de lei. Mas não era bem assim que o Senhor nos fala lá no passado, olharmos na palavra. Mas as pessoas viam dessa maneira. Então, os pais falando da origem do passado do homem. E Jesus queria mostrar que não importava a sua origem, a sua falta, o seu erro, o seu pecado, aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez. Importava que ele fosse resgatado, que ele fosse dado uma oportunidade, porque Jesus viu o cego além da sua falta. Nos lembra de Zaqueu em cima da árvore e como quase que escondido, porque não era querido para ver Jesus. E Jesus para e diz assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E ele, gostoso, com alegria, com prazer, porque ele percebeu o olhar de Jesus para ele de maneira que ninguém via, odiado, detestado, perseguido pelas suas faltas que ele mesmo reconhecia. E quando Jesus entra na sua casa, Zaqueu mesmo confessa o pecado. Jesus diz: olha, eu vim aqui para você acertar a sua vida, rapaz. Porque quando ele abre a porta da sua casa, uma luz brilhou na sua vida. Uma luz raiou para Zaqueu. Zaqueu deixou as trevas para a luz. E ele se arrepende, e o resultado do resgate é: hoje veio salvação nessa casa. Era isso que Jesus queria revelar. Esse era o seu propósito, revelar ao cego. E os discípulos, os seguidores de Jesus não estavam entendendo. Gente boa, essas pessoas dentro da igreja só via a dificuldade dos outros. Ó, fulano, ó, o passado dele, o passado dela, olha, mas fulano é filho de fulano, mas o seu marido, mas a sua esposa, mas o seu filho. Não, tem o histórico dele aqui. Não, porque há 10 anos atrás, há tantos anos atrás, olha, ele deixou, ele fez, ele perdeu, ó, não tem chance para ele não, viu? Ó, acabou, hein? Não. Nem o passado, nem o presente. Importa que eu realize nele as obras do meu Pai. Jesus lança saliva na terra que fala do homem. A sua palavra é viva. Que palavra de graça, de misericórdia, de libertação, de transformação, de restauração, de vida. A saliva que vivifica a terra e coloca nos seus olhos, diz: vai ao tanque. Foi, lavou e voltou. Jesus é o próprio tanque, Jesus é todas as coisas. Então, por que os discípulos falavam aquilo? Porque, de certa forma, os discípulos se viam na condição do céu. Né? Pecado fala de erro, nos lembra de culpa, e culpa vem a condenação. Eles sentiam culpa, eles tinham medos, projetaram naquele cego as suas faltas. Assim observa as pessoas, só veem dificuldade nos outros, veem problema nos outros, porque ela vê primeiro o pecado, antes vê o pecador necessitado. É porque as suas vidas estão assim. É porque não alcançaram uma experiência da plenitude da luz que é Jesus. É porque ainda carregam peso. É porque não conhece ainda a profundidade, a grandeza do amor, da graça salvadora de Jesus, da misericórdia de Jesus. E diz assim: eis aí o dia aceitável do Senhor. Então Jesus queria mostrar que mais importante não era definir culpa ou culpado, o que fulano foi culpado por ele, o que ele é culpado, o que ele errou. Quem nunca errou? Lembra da mulher pecadora? Então disseram: Senhor, essa mulher foi pega num ato, e a lei diz que deve morrer, e tu que dizes? Bom, faça o seguinte: quem tivesse pecado, atire a primeira pedra. Há pessoas que trazem em suas mãos pedra, condenação, crítica, não é? Para com o outro.
Para com ele não, para com o outro. Separação, divisão, humilhação, distrato, vergonha, pedras que ferem, que magoam, palavras que ferem e que não perdoam. Mas Jesus não trazia em suas mãos pedra, trazia o sinal da vida, do sangue derramado, do seu sacrifício. Olha aqui, Tomé, coloca o teu dedo na minha mão, olha o furo dos cravos. Jesus vai revelar a graça salvadora do Pai. Então ele queria mostrar que o mais importante não era ver o pecado do homem, era ver uma alma ser resgatada, lavada pelo precioso sangue de Jesus. Esta é a verdadeira obra de Deus. E que muitos, até dentro das igrejas, não têm entendido isso. Porque só conseguem ver nas pessoas a falta, o erro, a falha. Porque estão debaixo de mandamentos, ordenanças, de leis, ainda que dizem, temos por pai Abraão, seguimos a Moisés, temos uma lei que fere, porque muitas vezes estão em suas mãos palavras de morte, palavras que magoam, que desprezam. Mas Jesus não, o seu olhar e a sua palavra de vida vai e lava-te no tanque de Siloé, lava-te no enviado. Ah, meus irmãos, o Senhor nos chamou para isso, para termos o seu olhar, porque o olhar segundo o que está na nossa mente, né? A Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, bom será a tua luz. Infelizmente, há pessoas, eu sou servo de Deus, eu faço a obra de Deus, mas o seu olhar não é bom. Ele só vê falta, ele só vê dificuldade, ele só vê problema no outro, nele não. Mas Jesus dá a oportunidade de que aquela alma, aquele homem fosse resgatado, justificado do seu estado. Olha que coisa difícil, né? Quem pecou, ele e os seus pais, para que ele nascesse assim? Como ele podia pecar no ventre da mãe? E assim tem muitos crentes vendo os outros, crentes não crentes dessa forma, só olhando a sua falta, porque não consegue às vezes perceber a sua necessidade própria de Jesus e não conseguem perdoar. Se botar para fora, não tem jeito, não é? Eles cercaram o céu, não lhe deram oportunidade, mas aleluias, porque a obra é de Jesus, e a obra de Jesus é a obra salvadora, remidora, de resgatar o homem das trevas para a sua preciosa luz. Para quê? Para que ele conheça o Senhor. Jesus não mandou ele para a igreja, para o templo, não, seguir o nome não. Vai lá, dá a tua oferta, apresenta o sacerdote. Depois lá na frente Jesus o encontra e diz assim, crês tu no Filho de Deus? Quem é, Senhor, para que nele creia? Tu já o tem visto, é aquele que fala contigo. Eu creio, Senhor, ele adora o Senhor ali, ele glorifica o Senhor, ele serve ao Senhor. Há quantos que precisam disso? E nós somos chamados para isso. Fica essa palavra de despertamento à sua vida. Qual tem sido o nosso olhar? Qual tem sido o seu olhar para o outro? Tem sido reflexo da sua vida, da sua necessidade? Então o Senhor nos desperta para entendermos que a sua mensagem, que a obra, o reino de Deus é de resgatar o homem, não de condenar, porque o próprio seu pecado, a sua falta já o condena. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas hoje é dia que se manifeste nele as obras do meu Pai. Que ele veja a luz, ele venha para a luz, para a vida. Que ele seja resgatado e salvo pelo Senhor. Ora, o Senhor que te deu uma nova visão, um novo entendimento a respeito da obra salvadora e do reino glorioso de Deus. Deus nos abençoe.